Neném, neném não quer dormir. Tadinho, meu neném, o que que tem? Sobe ali na balança, vamos ver quantos quilos está pesando. Calça chulé. Eu tô fazendo fubá. Mãe. Posso subir? Não, não pisa na beirada, não. Pisa lá no meio. Vou só esperar mais um pouquinho pro pessoal terminar de entrar e a gente começa, tá? Gente, eu não sei se vocês viram, agora no intervalo eu disponibilizei o link das atividades para vocês, tá? Aí algumas pessoas que já tinham me procurado, eu já mandei a atividade correta para cada um no privado fazer. Aí se tiver alguém que eu ainda não mandei, me fala que eu vou mandar. Ô, professora, bom dia. É aquela que você mandou no grupo? Eu mandei no grupo para todo mundo Uhum, que eu mandei no grupo é quem já tá com as atividades todas em dia, né? uhum, Aí quem tá com tudo em dia, não tá devendo nenhuma, vai fazer aquela. sim. Agora, quem tiver devendo alguma atividade, tem que me mandar mensagem, porque vai fazer outra diferente. Ah, não, então eu acho que eu não fiz todas, não. Eu vou te mandar. Eu fiz aquela que você tinha mandado, que não vale ponto. Mas você chegou a fazer o trabalho de... Você não fez o trabalho de legislação, Michele? Eu não sei, professora, eu tô perdida, porque eu tava fazendo contra a turma fundamentos, aí eu trabalho, aí tá muita coisa na minha cabeça. Aí o que eu vejo, eu tenho que fazer na hora, porque senão eu acabo esquecendo, dá tudo errado. Mas eu acho que eu fiz esse. Eu acho que a de legislação você fez. Eu não lembro se você fez o segundo de cuidados. Mas de legislação eu acho que você fez sim. É porque eu não tô com a folha aqui comigo. Eu acabei deixando em casa. Aí se você É o fez... que era em dupla? Ou trio? Isso, Ah, não, eu fiz então. Esse eu fiz com a Raíssa. isso. É por isso que eu tô falando. Eu acho que você fez sim. Aí falta só. Tem outro depois desse? Depois desse teve o plano de cuidados. Acho que esse eu não fiz. Pois Eu vou é. te chamar lá no privado lá e eu te falo, tá bom? Aí você me manda esse que eu faço. O seu nome é Michele? Alves Silva. Tá. Você estava Obrigada. presente na última aula, Michele? Tava, né? Tava. Aí, Obrigada, de professora. nada. Aí você me manda lá que eu vou mandar para você certinho. Beleza. Vamos começar então, gente. Bom dia, Cíntia. Tudo bem com você? Professora, Oi. aqui é a Sara. Eu também não fiz os dois primeiros trabalhos. Aí depois eu vou te chamar no PV de novo, que aí assim que você for fazer o substitutivo, aí você me manda, por favor. Não, eu já fiz já. Já quem já me mandou mensagem já recebeu, Sara. Aí você me manda uma mensagem, pode me chamar no privado. Você não fez as duas?
Não fiz nem a primeira nem a segunda, porque eu estava fazendo um estágio na casa de idosos, eu fiquei muito, muito cansada e muito perdida. Aí essa semana que eu terminei, né? Aí essa semana que eu tô livre. Tá. Aí você me manda um oi aqui no privado, só fala que você é a Sara Poliana. Só para mim saber. Tá bom. Aí eu vou Tá, muito obrigada, professora. Deus abençoe. Amém. Tá bom. Vamos lá. Então, vou começar então. Então, a repercussão das quedas. Aqui a gente falou antes de acabar. Então, continuando. A partir deste momento, no qual a prioridade é afastar os riscos de morte e manter a vida e a plenitude dessa vida, né? As estratégias técnicas é pensar na reabilitação como uma forma de parceria, junto com o cuidado prestado no hospitalar. Então, a reabilitação é uma questão de atitude, ela faz assim, como intervenções educativas que prometem um bem-estar em unidades de internação, as UTIs, unidades básicas de saúde, no domicílio, home care, e dessas bases de captação e treinamento de profissional desses setores. É importante ter a instrução, né, se for trabalhar com esses pacientes, porque se acontecer algum tipo de urgência ou emergência, a gente já sabe como proceder, o que fazer. Então, diabetes mellitus é a doença provocada por sérios agravos cardiovasculares, como doenças coronarianas, complicações arteriais nos membros, o comprometimento vascular nos rins e além da retina. Os idosos são alvos de parte dessa patologia, tendo em vista sua fragilidade fisiológica. Sintomas como perda de peso, fadiga, prurido vulvar, infecção do trato urinário, são clássicos e normalmente nas urgências as taxas de glicose estão descompensadas, levando o idoso à possível internação para o equilíbrio do quadro. Além disso, o comprometimento vascular dos membros também está presente na maioria dos casos, podendo levar internações para o seu tratamento. Então, o que a gente tem que a gente pode chamar atenção aqui para a diabetes? A diabetes é uma doença que, assim, se você não tiver uma expertise, as coisas acontecem, quando você vê, já não tem mais jeito. Por que eu estou falando isso? O que complica na diabetes nem sempre é o valor alto. No caso, a glicemia alterada, a glicemia mais alta. O que complica de fato na diabetes é a glicemia baixa. Por quê? Com uma hipoglicemia, o paciente ele pode morrer. Com a hiperglicemia, o paciente vai ter uma alteração no seu nível de consciência, isso é instantaneamente, e ele pode vir até alguma sequela, mas ele não morre. Agora, se ele chegar com uma glicose de 45, 36, o paciente está morrendo, né? Então, tanto que abaixo de 55 para baixo já tem que fazer correção. Então, é importante você ter sempre, quando for trabalhar com um paciente idoso, algo doce por perto. Não assim, eu vou deixar na frente dele, que ele vai pedir, vai cobiçar, vai querer comer. Não. Glicose hipertônica. Geralmente, quem é diabético, se tem acompanhamento de home care, tem em casa. Então, você anda sempre com uma ampolinha de glicose no bolso do seu jaleco. Porque o diabético funciona assim. Se ele fica muito tempo sem se alimentar, ele tem uma grande chance de ter uma baixa na glicemia. Então, assim, você tendo alguma coisa doce, vai fazer com que ela suba. Ela não vai subir... Vou mudar! Gente, quem tem alguém com áudio aberto, fecha para mim, por favor. Ela não vai subir imediatamente, tipo de
de 30 para 100. Não, mas vai subir, né? Aos poucos vai subir. Então, às vezes, a correção com a glicose hipertônica é um cuidado paliativo ali no momento. Mas interessante é o quê? É fazer a correção com insulina. Né? Eu não sei se eu expliquei para vocês que tem 2 tipos de insulina, né? A NPH e a regular. A regular é para usar no momento, né? Se está muito alto, você vai dar a regular, ela vai regularizar aquela alteração da glicemia e o paciente já continua normal. Agora, a NPH, ela é dada com mais frequência. Por quê? Porque ela, além de ser liberada em bolos, que a gente fala, né, em algumas quantidades durante o dia, ela serve por quê? Porque o corpo não faz a reposição dela normalmente, que é ai, meu Deus. É proteína humana. Eu não vou lembrar o primeiro nome dela, mas por isso que chama NPH, porque ela tem composto humano, ela é o mais próximo, a insulina é a mais próxima do que é produzido pelo nosso corpo. Então, no diabético, a gente tem que tomar esses cuidados, em questão da alteração glicêmica. Agora, em questão vascular, tem que sempre proteger os membros, né? Então, geralmente, esse idoso ele pode usar uma meia de compressão, então tem que tomar cuidado, porque se às vezes essa meia comprimir demais e ele bater e lesionar aquele pé ali, além de já ter uma dificuldade de recuperação devido à própria diabetes, por causa da vascularização que vai estar comprometida por causa da meia que ele usa, se apertar demais, aí esse membro pode ser até perdido, né? Porque pode fazer um garrote. Enfim, os rins muitas vezes param de funcionar, ele perde um pouco da função renal, ele tende a reter mais líquido, né? Então, isso faz com que tenha infecção urinária, do trato urinário, porque se não tem um líquido para sair, ou se fica muito tempo ali a diurese, vai ter colonização de bactérias, então vai ter infecção. Então, tem que ficar bem atento a essas particularidades. Então, a hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica é uma das causas mais importantes de mortalidade pela sua alta incidência e por constituir fatores de risco para a doença coronariana. Sua frequência aumenta expressivamente entre os idosos a partir de 65 anos de idade. Então, nível superior de 14 por 9, a gente fala, né, 140 por 90 milímetros de Hg, são considerados altos e o tratamento depende de cada caso, avaliando o risco e o benefício. Nas emergências, esses níveis são aumentados consideravelmente, provocando maior atenção das equipes de saúde, o seu agravamento principal, o acidente vascular. Né? Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre hipertensão? A hipertensão ela é uma doença muitas vezes silenciosa. Por quê? Muita gente, quando vai descobrir que está com hipertensão, já está quase infartando. Tem pessoas que é assim, a minha pressão é desse tipo. Se a minha pressão tiver 17 por 8, eu estou conversando com vocês aqui e não estou sentindo nada. Por quê? Porque eu tenho essa dificuldade, meu corpo já tem essa dificuldade de reconhecer que esse valor já está acima do que é esperado. Mas por quê? É fator genético. As pessoas de pele escura, no caso, as pessoas negras, elas têm esse fator de ter a pressão mais elevada. Então, elas tendem a desenvolver hipertensão mais rápido, porque quando a pessoa vai descobrir, ela já está muito alta, né? No meu caso, de vez em quando, tem que ficar de olho. E além do fator de ser mulher, a mulher, ela já tende a ter a pressão alterada, diversos fator fisiológico também relacionado à gravidez, que pode ter aquela questão da pré-eclâmpsia, né, que é a hipertensão também gestacional. Enfim, a mulher tende a ter mais pré-disponibilidade a ter a pressão alta. Então, a DPOC, o que é DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. As doenças pulmonares obstrutivas crônicas incluem a enfisema, bronquite crônica,
asma, nas quais se manifestam em graus variados. Geralmente estão relacionados ao tabagismo, e a asma pode aparecer em qualquer idade e percutir por toda a vida. Muitas crises se instalam a partir de fatores como cigarro e alérgico. Então, assim, quem é paciente com DPOC foi exposto a algum tipo, né, de resíduo. Pode ser fumaça, não necessariamente do cigarro, porque tem gente que é fumante passivo, né, convive com quem fuma, então ela não faz o uso do cigarro, mas ela convive com uma pessoa que fuma 30 maços por dia. Acaba que ela é uma fumante passiva. Aquele pessoal mais antigo da roça, que mexe com fogão a lenha, quem tem muito contato com fogão a lenha, quem trabalha em carvoaria, enfim, essas pessoas tendem a ter DPOC, porque a fumaça ela é altamente corrosiva para o pulmão. Ela vai destruindo, né? Lembra que eu falei com vocês que ela vai destruindo aqueles capilares que faz a limpeza, né? Que evita o filtro, é um filtro, né? Digamos assim, que evita muita proliferação de diversos resíduos irem parar no pulmão. Então, o que acontece? Quando a pessoa não tem essa sensibilidade, o pulmão dela acaba ficando desprotegido. É a perca de uma barreira de proteção. O professor, Oi, Larissa. não sei se eu já te falei, mas a minha sogra ela tem DPOC. E ela está no estágio 4. E ela não parou de fumar ainda. Isso pode causar, tipo, uma coisa muito, assim, extrema, ou ela vai, ou tem mais estágios para ela atingir? Na verdade, ela já devia ter parado de fumar há muito tempo, né? Desde o segundo estágio, digamos assim. Desde o início, quando descobriu. O que acontece? É isso que eu ia falar aqui agora. Quanto mais a pessoa inala a fumaça, pior é. Diminui a questão da expansibilidade torácica. Um exemplo clássico. A gente que é saudável, que nunca fumou, se acontecer um incêndio aqui agora, a gente tem mais probabilidade de morrer do que, às vezes, uma pessoa que tem contato com um cigarro. Vou explicar por quê. A fumaça, ela é quente. Ela entra queimando desde a via aérea superior, que é do nariz, até chegar no pulmão. Então, ela queima mesmo, ela queima os capilares. E além disso, ela tem muito CO2. Então, a gente que não tem esse hábito de ter contato com essas substâncias, é como se a gente tivesse... É como se você pegasse e colocasse numa caixinha um rato, né? E soprasse fumaça lá dentro. E deixasse essa fumaça lá dentro. Aonde que ele vai ter O2 para respirar? Não vai. É isso que acontece em incêndio. Por isso que muito morre incêndio, né? Porque não consegue achar O2. Aí o que faz? Quando tem um incêndio, quem é brigadista explica que tem que fazer o quê? A fumaça, no caso do CO2, ele é mais denso, então ele fica por cima. Então, quem tem uma instrução de brigadista, sabe que para sobreviver tem que abaixar no chão. Porque o oxigênio ele vai estar no nível mais baixo. Então, se um dia acontecer, tá, gente? Fica até de fator para todo mundo. Se tiver um incêndio, o que você tem que fazer é abaixar e ir rastejando, porque aí você vai conseguir respirar. Se você correr de frente para a fumaça, só vai inalar CO2 e vai acabar morrendo. Então, por isso que muita gente morre em incêndio. Mas voltando lá à pergunta da Larissa. É sua parente, né? Você falou, né, Larissa? Minha sogra. Então, sua sogra. Professora, tem um áudio ligado, não está dando para te ouvir direito. Ô, gente, se alguém tiver com outro ligado aí, desliga para mim, por favor. É da Cíntia, tá ligado? Tá, Cíntia? Vou achar a Cíntia aqui, peraí. Você desligou já. Então, voltando lá. Então, ela já tinha que ter parado. Por quê? Porque o pulmão dela vai chegar um momento que ele não vai conseguir expandir da forma adequada, né? Além dela estar inalando, porque ao longo dos anos, ela foi expondo o pulmão dela a essa fumaça, a essa substância. Então, ele foi condicionado ao longo do tempo. Só que vai chegar um momento que o pulmão dela não vai suportar mais essa substância. Então, ela vai parar de
respirar adequadamente. Inicialmente, até o corpo dela é adaptado, sabe? Quantos anos tem que ela fuma, Larissa? Você sabe? Ah, Mais ou ela, menos? desde os 13, ela tem, vai fazer. Na verdade, é a avó do meu marido, né? Eu falo que é minha sogra porque ela criou ele, mas é a avó Aham. dele. Ela fuma desde os 13 anos e ela já usa até o oxigênio em casa, sabe aquele concentrador que fica 24 horas? Ela até usa, porque ela já não consegue respirar mais sem. Isso pode causar a morte dela, não pode, professora? Pode. Por que que acontece? É isso que eu ia chegar. Era nesse papo que eu queria chegar. Por que que acontece? A pessoa, quando ela está muito tempo exposta ao cigarro, ela tende a ter uma deficiência também na gasometria. O que que é a gasometria? É o fator que consegue determinar a quantidade de oxigênio que a célula está recebendo. Então, se ela já usa o O2 em casa, quer dizer que a gasometria dela é uma gasometria muito baixa. Então, o corpo dela não é adequado, não é oxigenado da forma adequada. E se ela usa o concentrador, ela usa o quê? É prescrito umas 16 horas por dia, mais ou menos? É 24 horas por dia, mas, tipo assim, Pois ela é. consegue ficar sem, assim, né? Poucas horas. Mas é quando vem a crise de falta de ar dela, ela tem que correr para usar. Então, eles já, tipo assim, foi pela prefeitura, né? Que é a prefeitura que deu ela. Aí ela tem que ficar usando. Aí ela tem a bala de oxigênio que ela é de transporte e esse que é para ficar em casa. Então, por que eu te perguntei isso? Porque quando ela faz esse uso, essa suplementação de O2, não é por conforto, é por necessidade. Quer dizer que o corpo dela não está recebendo a oxigenação necessária, isso já está gerando um comprometimento para ela, onde ela não consegue ficar mais sem o O2. Quer dizer que o corpo não consegue captar o O2, ele tem mais atração pelo CO2 do que pelo O2, por causa da exposição na qual ela condicionou o corpo dela. E ela tirar o Quando, oxigênio ou fumar com o uso do concentrador, ela está super errada. Porque, assim, o oxigênio ele está tentando melhorar a qualidade dela de vida. Não que vai voltar 100%, mas ele tenta voltar pelo menos 20% do que era. Porque ele já deve estar bem debilitado. Se ela tem que usar 24 horas por dia, o pulmão dela é, já deve estar ela bem falou assim debilitado. que tem uns anos, uns 20 anos atrás, mais ou menos, que ela falou, que ela foi no médico, né, olhar o pulmão dela. Já não tinha mais uma parte do pulmão dela. Imagina agora. Peraí, deixa eu só tentar aumentar aqui o volume. Pode falar de novo. Ela falou assim que uns 20 anos atrás, mais ou menos, ela foi no médico, né, para olhar o pulmão dela. Ela falou que a parte do pulmão dela, uma parte já não tinha. Metade de um pulmão dela já não tinha. Agora, imagina agora como é que não deve estar. Pois é, há 20 anos atrás, ela já tinha atelectasia de base e terço médio, digamos assim, uma parte do terço médio. Então, o pulmão dela não expande por completo. O que é a atelectasia? É quando os alvéolos colabam e eles não se expandem mais. O que é colabar o alvéolo? Ele se fecha. Porque quando a gente respira, funciona da seguinte maneira: a gente vai puxar o ar, o alvéolo da gente fecha, para prender o ar lá dentro. A gente vai soltar o ar, o alvéolo abre. Quando tem atelectasia, o alvéolo nem abre nem fecha. Ele não tem movimentação, ele fica retido. Então, ela respira e naquele lugar que ele não está funcionando mais, né, o ar não chega. Então, vai perdendo a utilidade daquela parte. Então, se ela já não tinha mais base, que é onde a gente tem mais espaço, né, fisiologicamente, assim, para se respirar, imagina ela ter que fazer uma respiração superficial. Provavelmente a respiração dela deve ser mais ou menos assim. Deixa eu ver se dá para você ver. Está conseguindo me ver, ô Larissa? Então, A respiração dela é mais ou menos assim, né? isso, desse jeito. Até Por pior um quê? pouco. Hã? É Até até pior um pior. pouco. Uhum. Porque ela só consegue usar a ápice, né, que é a parte superior do pulmão. Então, isso quer dizer que há menos quantidade de ar entrando. Por isso que ela tem necessidade de fazer o uso do O2. E a gente vai ver isso com muitos pacientes, que se a gente for trabalhar em casa, que fazem o uso de O2. Muitos é porque foi exposto há muitos anos, no fogão a lenha, e depois, quando veio para a cidade, não teve contato mais, mas prejudicou. Com o decair da idade e a disfuncionabilidade do pulmão,
que vocês lembram que eu falei para vocês que o pulmão ele tende a ter uma respiração mais devagar? Ele respira mais devagar, o funcionamento dele é mais lento, ele tem dificuldade de expandir. Então, ela que já tem esse colapamento, no caso, digamos assim, patológico, por causa do uso do cigarro, imagina mais um comprometimento fisiológico. Ela tem quantos anos hoje, Raíssa? Larissa, hoje Perdão, não me Larissa. lembro, mas ela tá na fase dos 68, quase 70 anos. Consideravelmente nova. Não era para estar nesse agravamento todo, sabe? Ela é nova, muito nova para ter o estágio que está, mas foi estilo de vida, né? Começou a fumar com 13 anos. Então, olha o quanto tempo que o corpo dela foi condicionado a essas ações. Se ela tivesse usado um período e parado, provavelmente ela ia desenvolver, mas precisar de O2 lá na frente, né? Eu falo isso porque eu tive experiência dentro da minha própria casa. Minha avó, ela mexeu com fogão de lenha até os 30 anos na roça. Veio para a cidade. Nunca fumou, só fogão de lenha. Aí, o meu tio, depois que fez 18 anos, isso já tinha mais ou menos uns 20 anos que ela estava aqui, ele começou a fumar. Então, acabava que ela fumava por tabela, né? O famoso fumante passivo. Por ela conviver com ele, ela tinha um contato com a fumaça do cigarro. Quando ela estava com 74 anos, ela foi diagnosticada com DPOC. Além da arritmia que ela já tinha, descobriu que ela tinha DPOC, que no caso era enfisema pulmonar relacionado ao uso do fogão a lenha. Então, com 79 anos, ela foi começar a usar o oxigênio em casa. Aí, o pulmão dela, ela fazia acompanhamento com a pneumologista todo ano, de 3 em 3 meses, ela estava lá bonitinho, sempre foi muito controlada. Aí, infelizmente, ela pegou a Covid e não conseguiu sobreviver, porque o pulmão dela já era debilitado. Infelizmente, ano passado ela faleceu. Fez até um ano ontem que ela faleceu. Ontem fez um ano que ela faleceu. Então, hoje era para ela estar com 80 anos, se não tivesse tido a Covid, era para ela estar com 80 anos usando o O2 em casa. Mas, assim, Eles estão 80 com anos. medo dela pegar Covid e não resistir, mas, tipo assim, de qualquer maneira, ela, né, se ela não parar de fumar, ela vai morrer. Porque igual eu tô te falando, o oxigênio, ele tenta melhorar, né, a estrutura pulmonar, ele tenta reabilitar aquilo que já está perdido. Só que se ela continua mandando CO2 e ela não tem O2 para suprir, ela está auto-boicotando o próprio corpo, entendeu? Ela está se sabotando. Seria muito importante se ela conseguisse entender o quanto isso é prejudicial para ela, né? Porque ela é uma pessoa tecnicamente nova para estar já dependente de O2 24 horas por dia. E ela é assim, ela não pode ficar nervosa, que ela já começa com a crise dela. E aí é que a gente ficou com esse medo. Ela foi internada desde quando eu tô com meu marido, eu tenho 5 anos que tô com ele. Desde esse tempo, assim, ela foi internada umas 5, 6 vezes por causa disso. Pois é, mas como que funciona também? Tem outra questão também. Ela consegue sair na rua? Assim, hoje em dia não mais, porque se ela vai, ela cansa e fica com crise. Mas antigamente ela ficava altas horas na rua. Hoje em dia ela não consegue mais sair. Então, às vezes, Larissa, hoje em dia seja mais fácil fazer uma intervenção eficaz. Porque se ela não consegue ir na rua, como que o cigarro está chegando até ela? Né? Porque ela pede os netos dela para ir buscar, né, professora? Pois é, então é a hora de vir educação nos netos. Falar assim, ó, se você ficar comprando para a vovó não vai ficar aqui mais. Então, se ela pedir, você não vai. Tem que começar não adianta, não. Quando ela me pede, eu não vou, porque eu não vou nem para minha mãe, imagina para ela que é doente. Minha mãe também fuma, minha mãe fuma desde os 13 também. Minha mãe tem 45 anos. Aí eu falei, eu não vou buscar, eu nunca fui buscar cigarro para minha mãe. Eu falei com ela, quando ela pediu, eu falava assim, não, eu não fumo, vai ao seu, é que você quer morrer, o problema é seu. Eu até brinco com ela, eu falo assim, se você precisar de pulmão, eu não vou te dar o meu, porque você vai acabar com o meu fumando. Então, o que acontece? Tem que tentar reeducar quem traz para ela. Evitar que leve para ela, sabe?
Eu sei que é difícil, não é fácil, não. Mas tem que tentar reeducar, ver, sim, por exemplo, pode ser que não seja seu, né? Que você tem só esse bebezinho, né? Pode ser netos de dos outros parentes, né? Seus sobrinhos. Mas portar, sabe? Chegar e falar assim, ó, não, tá nesse estado, se agora, ainda mais que você está estudando, você pode afirmar, né? Não, eu estudei, tá nesse estado, não tem como mais. Se a gente não fizer E, alguma professora, coisa, não vai adianta, agora não. forte. Ele não adianta, não. O Eu já problema é tentei, esse, né? Muitas vezes. sim, eu já tentei fazer ela parar. Eu falei com ela que, tipo assim, eu já tinha pesquisado a mais sobre isso para mim justamente tentar ajudar ela de alguma forma. Só que Sim, as pessoas não ouvem, não adianta. Então, eu falei assim, já que a senhora não está preocupada, sinto muito. é. Então, assim, infelizmente, entra aquela questão da família, né? Vocês lembram que eu falei com vocês que o apoio da família é importante? É. Né? Se ela não tem a estrutura da família para tentar impulsionar ela e mostrar para ela que aquilo é errado, né? Porque, querendo assim, ela pega os netos. Peraí, muitas das vezes é neto pequeno, né? Provavelmente, né? Tão grande assim que já entende por si. Então, tinha que vir os pais, os responsáveis por essas crianças, em falar que não pode, sabe? Ter uma conversa familiar e mostrar o que está acontecendo. E muitas vezes, isso não está muito distante da gente, não, né? Essas coisas estão na nossa casa e a gente vai vivenciar no ambiente de trabalho. Você vai chegar para cuidar de um paciente, ou na casa dele, ou no hospital, você vai ver que a família deixa. Tem paciente diabético que a família deixa comer o açúcar, porque quer. Sabe que não pode, deixa comer o doce, o tanto que quer. Sabe? Aí fala assim, eu vou comer porque daqui a pouco eu pego a insulina e pronto. Mas não é assim, né? Se tem que ser feito, vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, muitas vezes acaba faltando essa base, né? Essa estrutura. Não adianta um só tentar e os demais não. É a mesma coisa que eu falo na nossa assistência. Quando a gente está trabalhando em casa, está no home care, a gente precisa da família junto. Não tem como a gente fazer tudo sozinho. Porque não adianta a gente fazer do jeito que tem que ser feito, que é certo, e a família contradizer. Sabe? Não, deixa para lá. Só que aí, qual que é o seu papel ali? Não é cuidar? Então, você vai deixar a pessoa fazer uma coisa errada, sabendo que é errado? Vai deixar ela se auto-sabotar, sabendo que ela está ali para um processo de recuperação? Então, tem hora que é claro que tem coisas que a gente não tem como bater de frente. Mas tem hora que a gente tem que tentar intervir. E é nessas situações que a gente se pega em sinucas de bico, né? Não sabe como reagir, o que fazer. Então, assim, é interessante a gente ter esses diálogos, porque a gente escuta opiniões de diversas pessoas, né? Diversas situações. Então, aí a gente tenta achar a melhor solução. Igual aquela questão que a Cintia Amara levantou, acho que a Cintia Amara mesmo levantou, do assédio, né? Por questão do paciente. O que eu vou fazer? Né? Porque uma coisa é você estar dentro do hospital, você tem um colega enfermeiro ou um colega técnico que pode te auxiliar, mas se você está na casa dele, e é só você e ele, não tem um familiar, e aí, o que você faz? Então, são situações que levam a gente a pensar mesmo, porque, infelizmente, coração é terra que ninguém vai. A gente não sabe o que passa na cabeça do outro, né? Então, a gente tem que tentar prevenir-se para fazer o nosso melhor e também se resguardar das coisas, né? Quando eu vou lá na casa dela, tipo, todo fim de semana eu tô lá, eu levo meus aparelhos, sabe? Meu oxímetro, meus aparelhos, meus FIG. Aí eu vou aferir os sinais dela e tal. Aí a oxigenação dela dá 85, 83. Isso é Oxigenação normal, baixa. né? Isso é normal, professor, de uma pessoa que tem já o pulmão danificado? E ela tem um concentrador em casa, não é normal não, tá? Não é não? Não. O normal de oxigenação é 90, o máximo. 90 a 92. Passou disso, o pulmão dela já não tá dando a oxigenação necessária para os tecidos, não. Eu pensei nisso. Sabe? E quanto que fica o concentrador dela? No 2,5. 2,5?
Sim. Pois Aí, é, tipo foi assim, a ela usa pneumologista no que passou? 4. Foi, mas ela usa, tipo assim, foi, o médico passou, o médico dela. Ela faz lá no Mangabeira. Aí, que eu até vou com ela. Aí é assim, ó. Ela usa 2, só que aí ela tá usando 4, porque ela já não tá, o 2,5 para ela já não tá satisfazendo ela mais. Então, é sinal de que o pulmão dela ainda tá mais danificado, não é, professora? Quer dizer o quê? Se ela começou usando 2,5, é o que o pulmão dela precisava na última vez que o médico avaliou. Se ela está usando 4, quer dizer que o pulmão dela, em vez de melhorar, ele está só regredindo. Porque quanto mais você aumenta a oxigenação para o paciente, menor é a função pulmonar. Então, assim, você tem que ficar muito, muito esperto, porque 83 não é um valor bom, sabe? Então, assim, o ideal, se ela já está usando 24 horas por dia e está fazendo 83, tenta aumentar um pouquinho. Da próxima vez que você for lá, você dá uma olhada, aí olha lá a oxigenação dela. Tenta aumentar meio litro, coloca 4,5. Aí, se não Tá bom. subir, coloca 5. Se não subir, se não chegar a uns 89, você coloca os 6 litros. Se chegou a 6 litros, é melhor vocês procurarem um médico. Porque aí quer dizer que o comprometimento pulmonar dela já está muito grande. Entendeu? Aí, às vezes, o médico, assim, sem precisar internar, é claro, né? A gente tem que pensar por esse lado também. Ela já tomou a vacina? Já tomou as 2 doses. Então, se precisar internar, de certa forma, não tá tão exposto, digamos assim. Mas, E ela não foi no médico, porque ela falou assim, tipo assim, eu como já estou entendendo mais das coisas, tipo, na questão de enfermagem, essas coisas, eu já sei, então, o que está fazendo bem, o que não está fazendo bem para ela. Só que ela é daquelas idosas que é teimosa. E ela não quer ir no hospital porque ela tem medo de ficar internada, de pegar alguma infecção e morrer por lá. Ela tem medo de morrer, isso aí. Eu falei, mas a senhora já está morrendo, porque a senhora não para de fumar, a senhora já está morrendo, a senhora mesmo está causando sua morte. Ela, não, na hora que vir a morte é isso mesmo. Eu falei, então não vou poder fazer nada pela senhora. A única coisa que eu vou poder fazer é quando a senhora estiver morrendo, te dar uma assistência. Pronto. Eu falei, de jeito com ela. Ela ficou bem lá, pensativa e tal. Aí eu não posso fazer mais nada. O que acontece? Foi mais ou menos o mesmo caso da minha avó. Minha avó, como ela tem arritmia cardíaca, ela estava super inchada, o abdômen dela estava globoso, estendido, aquele abdômen duro, sabe? Que a gente palpava, via que tinha retenção de líquido claro ali, e ela tinha que ir na pneumologista. Ela foi na pneumologista, assim, cansadíssima. Aí a gente chegou lá, ela estava custando de respirar. Aí eu achei que era por causa da máscara, né? A ingenuidade. Dor de máscara. Quando a pneumologista colocou o oxímetro no dedo dela, 87. Falou assim, não, dona Maria, daqui a senhora vai para o hospital. Aí ela ainda não quis ir, porque ela falou que sabia que se ela fosse, ela não ia voltar. E na época não tinha vacina, enfim. Ela estava com muito medo. Então ela ligou para minha mãe, fez com que minha mãe fosse até a casa dela. Eu fui com ela de Uber até na casa dela. E foi eu, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho um irmão mais novo, tem 2 mais novos, né? Meus irmãos e minha filha. E ela abraçou um por um. Parecia que ela já tinha certeza que o fim dela estava chegando. Ela abraçou um por um de nós. Abraçou minha menina e falou assim que sentia muito que não ia ver ela crescer. Falou a mesma coisa com meu irmão. Abraçou minha mãe, pediu para minha mãe cuidar do meu tio. E falou comigo que queria que eu ficasse do lado dela para sempre, enquanto ela estivesse lá. Aí eu falei assim, que é isso, vó? A senhora vai e vai voltar. A gente tenta pensar positivo, né? Mas a gente vê que as coisas já não estavam no melhor trecho. Enfim, chegou no hospital, na hora que chegou no hospital, deu um Lasix para ela. Aí ela urinou em menos de 2 horas 4.000 litros de diurético. Ela estava com muito líquido retido mesmo. Aí ela melhorou, ficou mais corada e estava pedindo água. Muita água. Aí o rapaz falou que não era para dar, e a médica fez o exame, fez o raio-x. Aí ela viu que o coração dela já estava mais aumentado que o normal e viu também que o pulmão dela já estava com dificuldade para expandir. E ele também estava com congestão devido à arritmia. Então tentou tirar o líquido do pulmão. Só que aí ela começou a dar para minha avó dobutamina. E dobutamina é a droga, né, o fármaco que eles usam para o coração funcionar. Então eu já vi que tinha alguma coisa errada. E tirou ela do leito, que ela estava normal, e mandou ela para a sala de